E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo de novo ao podcast de Marco Mercado, nossa segunda temporada, e hoje vai ser um tema até polêmico, mas acho que já está sendo, como se chama? Saindo do closet e do preconceito. O Guilherme Tavares, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz e contente e curioso do nosso papo hoje. A gente vai falar sobre relacionamentos abertos e tudo que conlleva e está relacionado com isso, falar quando talvez seja o momento preciso para abrir um relacionamento e que a gente precisa ter como base, sei lá, para evitar que isso seja um problema para o relacionamento ou talvez uma salvação. Tá certo, um tema muito bom. Guilherme, a gente vai fazer uma pequena introdução de você, para o pessoal te conhecer. Você é psicólogo, sexólogo, especializado em temas relacionados à sexualidade humana e a comportamento sexual, com vasta experiência em atendimentos individuais e de casais, e você auxilia em seus pacientes na compreensão e melhoria de suas relações íntimas, abordando questões como monogamia, relacionamentos abertos e não monogamia ética. Além de seu trabalho clínico, Guilherme é um defensor da educação sexual e do respeito às diversas formas de amar e se relacionar, proporcionando uma abordagem inclusiva e sem julgamentos. Tá certo? Tá certo. Tá até bom, vou até copiar isso aí pra colocar lá na minha biografia. Aí já te envio aí no WhatsApp. Ficou muito bom. Guilherme, vamos começar falando-me um pouco sobre você, tua trajetória como psicólogo e essa inclinação como sexólogo. Sim. Eu fui aquela criança que não sabia o que ia fazer quando crescesse. Então, tinha sempre aquela cobrança. Ah, mas você vai fazer o quê? Eu nunca sabia. Aí teve uma época que eu comecei a inventar. Eu vou ser médico, eu vou ser bombeiro, para parar de me atazanar. E depois na faculdade também eu entrei, fiz medicina veterinária primeiro. Ai, que lindo. Mas eu gostava de bichinhos, não de trabalhar como veterinário. Entendi. E aí ficava, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí eu fui fazer psicologia. Assim, sem... Tipo, vou fazer por fazer pra ter um diploma. Aí foi, tipo assim, quando eu comecei a fazer, eu comecei a gostar muito e comecei a me interessar pelos conteúdos. Aí eu estudava de verdade, eu ficava até impressionado. Eu falei, nossa, mas eu tô lendo esse livro aqui por vontade própria e não porque é obrigado. Você tinha o hábito de leitura? Tinha, mas sempre para as coisas que eu gostava. E eu não sabia que gostava de psicologia, descobri na faculdade. Então era muito diferente. Por exemplo, os livros de veterinária, eu lia por obrigação. Então eu lia aqueles livros assim, querendo rasgar o livro. Pior na parte da anatomia, seguro devia ser horrível. Nossa, muito ruim. E aí, psicologia não, eu lia, terminava o que era obrigatório e ainda continuava outras leituras. Sim. Eu falei, gente, é isso aqui mesmo. E a sexologia foi porque não era muito falado nem na faculdade, não tem muita matéria sobre isso. E falta no mercado. Tanto que, às vezes, as pessoas buscam, às vezes eu começo a atender o casal e preciso de outro terapeuta para atender e é muito difícil de encontrar, porque não tem mesmo, as pessoas não se especializam. Porque também é muito complicado, quando você se especializa nessa área, como tem a Kátia Damasceno, que é a sexóloga mais famosa que a gente tem, ela fala, é muito difícil você falar de sexo sem as pessoas entenderem que é putaria. Ah, verdade. Então, muitas vezes, as pessoas fazem perguntas completamente sem noção. Aí a pessoa fala assim, mas você vai ver o meu pau na consulta? Eu falo, mas eu não vejo nada, eu não sou médico, não tenho... Vai no urologo. Ou as pessoas... O que foi o último que tentou assim, que era estranho? Ele falou assim, como é que era? Mas e aí? É não sei o que, meio tantra, é massagem? Não tem massagem nenhuma. Aí eu expliquei para ele o que era sexologia, ele leu, não gostou da resposta e desapareceu. Desapareceu. Dentro da psicologia, qual é a inclinação? Que corrente psicológica você segue? Psicoanálise, comportamental? Então, eu não gosto de seguir uma abordagem específica. Entendi. Eu estudei psicanálise, estudei análise do comportamento, estudei também a cognitivo comportamental, fiz uma pós em cognitivo para entender melhor. Porque acaba que tudo tem um pouco, você usa um pouco de tudo. Eu acho que se você usar, por exemplo, só a psicanálise, você fica meio preso somente ao inconsciente. Entendi. Quando você começa a estudar outras coisas, porque a gente é muito subjetivo. Então, acho que quando você fica muito preso a uma abordagem, você não se interessa por ler as outras, você fica preso a só um tipo de conhecimento. Interessante, porque quando a gente falou de sexologia, a primeira coisa que eu pensei é a relação com psicanálise e Freud, que era completamente viciado no tema, né? Sim, não, inclusive quando você faz a pós, tem a parte de Freud, Sim. tem a parte de comportamento
Então, a cognitivo também, até tem as provas lá, responda como se você fosse um terapeuta cognitivo comportamental. Responda como se fosse... É bem interessante. E aí isso acabou me deixando mais com vontade ainda de ler mais abordagens e não ficar preso a só uma, porque tinha lá, responda como um comportamental. Aí você tem que ver que o ato sexual também tem o comportamento. Tem a ver com o inconsciente, tem a ver com a cognição, tudo tá ali junto. E o que foi que te levou? Você já me falou que escolheu inclinar-te pela sexualidade por conta de que era pouco o mercado laboral? Pouco mercado. Além disso, tem alguma outra razão que você se inclinou? Gostava muito da Laura Miller, do Altas Horas, não sei se você chegou a ver. Não. Tinha um programa, tem ainda, Altas Horas, não tem mais o quadro. Sim. Mas era com a Laura Miller, que era uma psicóloga. Então as pessoas faziam perguntas no palco e ela respondia, só que ela respondia assim, muito fina. Eu não consigo responder ainda como ela. As pessoas perguntavam, ela respondia lá, então, quando você vai copular? Ela usava umas palavras muito, muito bonitas para falar. Eu falava, gente, ela consegue falar de sexo de uma maneira tão bonita que tira aquela coisa, aquele preconceito que as pessoas têm de ser putaria, de ser sujo. Ela falava assim, lindamente. E eu sempre achei aquilo bonito. E aí, quando eu vi que podia surgir isso na psicologia, eu falei, é agora. Quais você acha que... Como você chega para o paciente que chega com certa trava sobre falar? Porque quando você vai no sexólogo, a verdade nunca teve essa experiência. Mas acho que você fica muito vulnerável para você conseguir falar da tua intimidade. Além que o sexo e nossa sexologia é muito travada pela sociedade, tanto que você falou, né? Sim. É difícil a gente chegar e falar de nosso prazer, falar de nossos problemas sexuais, talvez de um problema de como se chama, ejaculação precoce ou alguma outra. Como você vai lá e faz que esse paciente se sinta confortável? E que linguagem você usaria? Porque você acabou de falar que essa pessoa falava Sim. de um jeito um pouco refinado, Isso. que não também pode ser que faça que a visão do psicólogo seja um pouco afastada a usar uma linguagem Sim. que também uma terminologia que talvez eles achem um pouco longe então, da realidade dele. Exatamente isso que faz o paciente se abrir, porque quando ele vai conversar, ele imagina que ele tem que falar essa linguagem, que é mais difícil mesmo. Sim. Então ela fala assim, aí ele queria dar um beijo lá, sexo oral. Aí a pessoa fala, aí às vezes você vai atender a pessoa começa a falar e ela, eu não sei que palavra usar. Eu falei, pode falar o pau, não sei o quê, fala como você falaria normalmente. Aí você foi fuder, aí a pessoa começa eu posso falar de qualquer jeito mesmo. Porque a pessoa tem muito aquela coisa de, eu vou cuidar o que eu vou falar, porque Sim. senão... Aí quando já começa a soltar assim, a pessoa já se abre e vai e fala sem ficar... porque ela tem que estar à vontade, então ela não pode ter que ficar pensando o que ela vai dizer para eu não julgar ela. Até porque a gente não está ali no papel de julgar, né? Claro. E quando você viu de que seria bom falar sobre não monogamia? Então, esse assunto sempre vem por causa do relacionamento gay, principalmente. Eles Sim. sempre tem isso. Somos pioneiros. E eles já chegam com essa... Eles já chegam, não é nem perguntando sobre. Eles chegam, meu namorado quer abrir e eu não quero. E aí, como é que faz agora? E aí você começa a explicar, e para ele entender o que é, onde é que vai ser, onde vai parar a relação. E muitos têm a dúvida, eu vou abrir o relacionamento e aí ele não vai terminar? Eu falo, não é por causa disso que você vai abrir, até porque abrir a relação não salva uma relação. Exato. Há muitos outros fatores. Exatamente, há outros fatores. Você sente uma necessidade que é melhorar a sua relação, aproveitar junto com ele, mas não para salvar uma relação, até porque não salva. A relação que ela já está acabada não tem muito desgastada. Como você enxerga a evolução dos relacionamentos no contexto gay ao longo dos anos? Como que eu enxergo a evolução? A evolução. Então, é difícil, né, ao longo dos anos, porque quando eu sou novo. Quando eu cheguei já no meio gay, assim, que eu me descobri, já falava, assim, trisal, então já não era, né, não era algo tão distante. Mas era assim, tipo... fulano tem um trisal. Aí, nossa, um só. Agora não é mais tão incomum. Você já vê um punhado de trisal. Tinha um amigo... Bom, em realidade era amigo de um delas, mas tinha um quadrisal. Aí virou um pouquinho famoso no Instagram e o povo falava um monte de... Se eu gosto da população brasileira, a imaginação que tem para fazer comentários no Instagram.
publicação. Não é tanto a publicação, sino é todos os comentários. Você pode ficar horas aí ouvindo, lendo os comentários que tem. Falavam tipo, vamos fazer quadriçado porque aí você arranja e sai mais econômico as despensas. Sim, é sempre essas coisas. Mas assim, a evolução, a gente vê uma parceria muito grande nos relacionamentos gays, ao ponto que a maioria que abre é porque percebe da vontade do desejo por outras pessoas. E então você vê uma cumplicidade muito grande. Você vê combinados. Eu sinto desejo, ele também sente. Então por que nós dois não vamos viver isso juntos ou separados? E não aquela hipocrisia de tipo assim, eu amo você, eu não vejo ninguém, não desejo ninguém, porque é uma hipocrisia, né? Você acreditar que não existe um desejo por outra pessoa. Fingir que isso não existe. Agora, você pode São optar... necessidades primitivas e biológicas que estão no subconsciente e você não pode controlar. Não, exatamente. Pode fazer o louco, né? Sim, fingir que não existe é errado. Agora, tem casais que são fechados, sabem que o desejo existe, mas eles optam por ficar... Por controlar o impulso. Eu prefiro controlar esse impulso, prefiro ficar aqui no meu relacionamento fechado, que dá certo, e tá tudo bem, funciona. Mas tem pessoas que não conseguem esse funcionamento. É aquela pessoa que vai ficar traindo o outro toda hora. Então, se você vai ficar traindo a pessoa toda hora, não é melhor você abrir essa relação e dar o direito que você tem para outra pessoa também? É muito mais bonito e justo. Você considera que, por exemplo, na comunidade LGBTQIA+, existem mais casos de relacionamentos abertos entre homens homossexuais ou comparado com mulheres ou outros integrantes da comunidade? E por que isso? Bom, pelo que eu vejo, existe bem mais. Até porque é aquela coisa do se entender. Eu tava falando hoje com um casal que eu atendo que é hétero. A gente fala, nossa, no relacionamento gay parece que é mais fácil, porque é homem com homem, ele entende mais ou menos o desejo, então não vai ter aquela coisa de se fazer de louco. Sim. Agora, no relacionamento heterossexual, às vezes eles não se entendem porque, assim, a mulher tem pensamento de mulher, os desejos de mulher, o homem tem o pensamento de homem, desejo de homem. Então, dá para não se compreender algumas coisas ali. Por exemplo, imagina, você tem um corpo de homem, eu tenho um corpo de homem. Agora, imagina como que é gerar uma vida dentro da sua barriga. Você não consegue, eu também não consigo imaginar como é que é. Entende? A gente não... Como que é ter menstruação todo mês? A gente não faz ideia de como é, a gente não conhece esse corpo, não sente. Então, por isso que eu acho que no relacionamento entre dois homens, a comunicação acaba que... Tanto que tem até aquela coisa, não adianta você se fazer de bobo. Eu vi que você olhou e eu sei o que você pensou. É quase como se lesse uma mente. A gente está falando em outra ocasião, acho que em outro podcast, que justamente quando... Porque minha pergunta também era... existem duas mulheres lésbicas, por exemplo. Uhum. Não sei se há casos também... Se em caso de homens gays, há mais quantidade de relação aberta que de mulheres. Às vezes, uma explicação poderia ser de que nós homens temos sempre esse conceito, sei lá, biológico de copular, essa necessidade de copular, de nos reproduzir. Então, mesmo sendo gay, temos essa inclinação. Então, acho que entre dois homens fica um pouco mais entendível justamente porque são dois homens que estão sentindo, que sentem essa necessidade mútua. Tanto que eu falava da brincadeira, o que levam o gay no segundo encontro, nada, porque não tem segundo encontro. Sim. E a lésbica leva o caminhão de mudança, entendeu? É que se a gente for parar pra pensar, gay e hétero não é tão diferente. Pelo seguinte, o homem sempre foi visto como... Ele sempre pôde viver a sexualidade dele. Sempre. Desde sempre. O homem sempre pôde viver a sexualidade. E a mulher não. A mulher é de pouco tempo pra cá que tá se aceitando que a mulher também tem desejo e que ela não quer só construir uma família e ter filhos. Mas o homem sempre viveu a sexualidade. A mulher sempre foi muito prisioneira de a mulher não pode fazer sexo com dois homens diferentes, senão ela é a vadia, né? Então, faz pouco tempo. Então, a mulher ela é muito reprimida ao longo de muitos anos. Ela tá se soltando agora. O homem sempre pôde viver a sexualidade. Então, é diferente. Tanto que eu tenho uma amiga que tava saindo com um cara e o cara falou assim, vamos fazer a 3? Minha amiga ficou meio assim e me pergunta, né? E eu falo, vai lá que você aceita, mas que quer com outro homem. Pergunta se o cara, não,
que eu só tava com curiosidade. Isso é egoísmo, né? É bonito você falar, vamos fazer 3, mas tipo, barro minha regra, assim, no caso, ela não podia no pensamento dela. Sim. Para ela não tinha essa cabida de opção. A mulher é muito reprimida há muitos anos. Tem mulher que não conhece o próprio corpo porque acha que tocar lá é errado. Então, ela é reprimida há muitos anos. É verdade. O prazer feminino na sociedade ainda é um pouco reprimido, né? Sim, muito reprimida. Qual é a sua opinião sobre a forma como a sociedade tradicional encara a monogamia, especialmente no universo gay? Como eles encaram a monogamia ou a não? Isso, nossa sociedade. Quando falamos da parte mais tradicional. Sim. Eles enxergam que a monogamia é o único jeito de ter um relacionamento, né? Que você tem Sim. que se relacionar somente da forma monogâmica, que não existe outro modo. Inclusive, quando eu posto alguma coisa na internet falando de relacionamento aberto, eu só tô falando de uma forma de relação nova. As pessoas, algumas já metem pau nos comentários, falam assim, você agora quer defender um único modelo de relacionamento? Não é que a gente quer mudar, que todas as pessoas tenham um relacionamento aberto agora, mas sim defender que existem outros jeitos de se relacionar e cada casal escolhe o jeito que melhor funcionar para aquele relacionamento. E que não é só o jeito antigo, tradicional que existe, que você tem que casar. Bom, há não muito tempo atrás não existia divórcio, né? Exatamente. E não era uma opção também. E as pessoas, os casamentos continuam se prolongando, mantendo um ambiente super tóxico e violento e prejudicial para ambos, né? Como a gente vai parar para pensar um pouco atrás, onde a cabeça das pessoas é que você não poderia se divorciar, como era fechado. E hoje a gente fala assim, meu Deus, que absurdo a pessoa não poder se divorciar. É a mesma coisa o relacionamento aberto. Como tá entrando, as pessoas estão falando, meu Deus, que absurdo abrir um relacionamento. Daqui a um tempo vão falar, nossa, como é que não pensavam em abrir um relacionamento? Como é que não existia essa possibilidade? Não, e é importante o que você falou. Não é que a gente está aqui falando, gente, essa é o modelo de relacionamento que vocês têm que seguir. Eu acho que o que a gente tem que defender é a liberdade de você se relacionar e manter a vida amorosa do jeito que você quiser, entendeu? Sim. De um jeito que seja benéfico e sano, saudável entre 2 pessoas, ou 3, ou 4, Até ou porque as sei pessoas lá. até julgam, né? Elas sempre julgam o que acha diferente. Já tem pessoa que tem um relacionamento aberto, mas fala assim, não, trisal é uma bagunça. Eu prefiro ter relacionamento aberto. Não tem que julgar, cada um tem que ter o relacionamento que quiser. Exatamente, exatamente. Você, que você aconselha quando vem um casal, um deles quer abrir o relacionamento e o outro não? Às vezes a terminar. Sim. Às vezes é o melhor a se fazer. Porque assim, nem tudo tem salvação. Às vezes você vai conversar com uma pessoa e fala assim, nossa, essa aqui quer porque quer um relacionamento aberto, ela quer ir pra festa todo final de semana, essa daqui quer um relacionamento fechado e ir à igreja aos domingos. Qual é a probabilidade desse relacionamento dar certo? Nenhuma. Bom, se é algo como você falou, se a pessoa quer e não vai ceder, Sim. em verdade não tem solução, né? Porque as pessoas muitas vezes, algumas pessoas se relacionam por carência. Elas começam a se relacionar, ver que não tem nada em comum, sabe? Esse aqui vai ser e pronto. E aí começa a ver que não tem nada em comum e um acha que vai mudar o outro e às vezes o outro até dá uma mudada e começa a entrar no mundo do outro. Até um tempo. Até um tempo, e aí aquilo começa a dar muitas brigas. Então esse relacionamento não funciona, não é um relacionamento funcional. Aí algo que ficou na minha cabeça, que já falei anteriormente, mas sempre ficou ecoando no meu ser, assim, eu falo, quando você vai casar-se, não sei se ainda acontece, mas eu fui fotógrafo de casamento há muito tempo. Aí falava ao padre, agora 2 pessoas virarão uma. Aí o comentário que eu vi falava quando 2 pessoas viraram uma deixou de existir. E é o que acontece. E esse é o problema. Quando você deixa de ser você mesmo pela outra pessoa, por certo tempo vai ser tudo bem. Mas vai chegar a um ponto que você não vai conseguir levar isso e tampouco vai ser bom para você mesmo, né? Sim. Nem para outra pessoa. E aí quando a gente fala assim, como eu falei agora há pouco, tem relacionamento que não tem como dar certo. A pessoa fala, mas como? Tem que ter uma salvação. Tem coisa que não tem. Porque tu vê que tem um provérbio, acho que é japonês ou chinês, não vou saber exatamente. Mas diz assim, quando você pega o trem errado e vai para a direção errada, quanto mais tempo você demorar para descer, Mas vai ser difícil voltar. mais longe você vai parar e mais difícil vai ser de voltar. Então, quando um relacionamento você vê que não tem nada, não tá dando certo, você entrou totalmente no mundo da pessoa,
você deixou sua personalidade de lado para caber no mundo da pessoa, uma hora você vai ter que voltar pro seu mundo. E você começa a se perder e perder o seu entorno. Então, já para mim foi um tempo pouco depressivo, por exemplo, quando deixei tudo na Bolívia e vim aqui a começar tudo de zero. Foi um pouco difícil me relacionar com as outras pessoas. Conseguir ter amizades verdadeiras que até agora tenho poucas. Então, acho que é algo um pouco similar. Você deixa teu mundo pelo outro, inclusive fazendo atividades que talvez você não gosta, como você falou. A pessoa que gosta de ficar em casa, ir todo final de semana na boate pela outra pessoa, em um ambiente que talvez ele não goste, vai ser desgastante no futuro. Vai prejudicar, inclusive, no seu dia a dia, no seu modo de descanso e no seu relacionamento também com a pessoa. Sim. E às vezes a gente dá outro conselho, né? Claro, não é sempre que termina. Mas às vezes é aquilo, eu gosto muito de sair, ele gosta pouco. Aí você fala, não, você vai ceder um pouco e ele um pouco. É exatamente aquilo. Para os dois não virarem um só, cada um cede um pouco. Então, às vezes você vai com ele. Ou às vezes você fica em casa com ele. Porque precisa ter esse equilíbrio, né? Quando é possível. Quando não é, quando um é totalmente diferente do outro, aí vê que não dá certo. Guilherme, como a prática de relacionamentos abertos impacta a saúde emocional e mental dos envolvidos, especialmente dentro da comunidade? A saúde mental num relacionamento, ela é muito... Eu acho que ela é o pilar central. Sim. Porque os dois têm que estar muito bem. Quando você está bem, você procura uma pessoa para somar a sua felicidade. Quando você já não está bem de cabeça e se junta com outra pessoa, pode perceber que ele meio que junta para, sabe, varrer a sujeira para debaixo do tapete? E aí, tipo assim, ele tá com um monte de problema no trabalho, familiar, financeiro, e ele esquece tudo. Aí o centro da vida dele vira aquela pessoa. Sim. Aí você vê que às vezes aquela relação termina e uma pessoa ela fica bem, por quê? Porque ela já estava bem. A outra fica totalmente arrasada, parece que acabou a vida dela. Porque vem o término e mais todos os outros problemas que ela não tinha resolvido. Então vem tudo junto. É por isso que a dor do amor é tão grande. As pessoas falam, nossa, é uma dor insuportável. É porque você estava tapando todas as outras coisas que você precisava arrumar na sua vida e se dedicou exclusivamente ao relacionamento. O relacionamento deu errado, frustração de 100% na sua vida. E é verdade, você não pode... Algo que há que remarcar, que você falou anteriormente, é não usar isso como uma varinha mágica que vai resolver os problemas do relacionamento. E precisa ter uma... Você acha que precisa, o casal ter uma maturidade para abrir um relacionamento? Porque já teve casos que já começaram assim. Uhum. Mas é que não tem uma receita. Mas qual é, que é a tua opinião disso? Receita não, mas tem uma... Eles precisam estar preparados para aquilo. E aí você falou, a saúde mental é importante? Sim. Você tem que ver se o seu ciúmes é um ciúmes normal, né? Porque tem um certo tipo de ciúmes. Não quer meter a faca nele. Exato. Mas assim, tem alguns tipos de ciúme. Então você tem que já ver ele... Por isso que a saúde mental no relacionamento é tão importante para abrir. Você tem que ver que tipo de ciúme que você tem. Se é o normal, que é aquele ciúmes, a outra pessoa tá ali flertando na minha frente com o outro, não tá me dando atenção, eu vou sentir ciúmes. É normal. Agora... Se a pessoa tem aquele ciúmes projetivo, que ela pronta e projeta no outro o que ela está fazendo. Tem aquele ciúmes delirante, que a pessoa ela fica imaginando o dia inteiro, às vezes. Eu já atendi um caso uma vez que era assim. Ele fica no trabalho sempre tá sendo e traído. fica imaginando. O meu namorado tá com outra pessoa agora assim, assim. Vou mandar mensagem, vou procurar. E ele imagina que as coisas estão acontecendo e até acredita naquilo. Então ele jura de pé junto que ele tá sendo traído, que ele não é bobo, que ele é esperto. E isso cansa, porque Cansa. quando a pessoa está sendo fiel a você e você constantemente está procurando coisas, inventando coisas, a pessoa vai cansar de se comportar, de estar certinho. E também, algo que eu falo, não tem nunca como você controlar a pessoa ao 100%. Não, tá. A menos que você coloque em cadeia e sei lá. Mas se a pessoa quer te trair, vai te trair de qualquer jeito. Não tem como. Então eu prefiro você como se chama, ser um bom parceiro e ter uma autoestima alta e falar se está comigo porque quer. Sim. Né? Se me vai chifrar, sendo que eu não gosto de ter um relacionamento aberto, vai lá, né? E a maioria da dúvida é essa. Eu vou abrir o relacionamento, ele vai ficar com outro e vai se apaixonar. Eu falo, mas você tem o controle de... Uma paixão pode nascer em qualquer lugar, né? Exato. No trabalho,
sei lá. Do ato sexual. Até porque se a pessoa te traísse, ela também ficaria com outras e você nem estaria sabendo. E como é que você vai controlar a paixão dela? Não dá pra controlar. Mas tem que controlar que ela... Olha, se você vai abrir o relacionamento, você tá preparado pra isso? Tá preparado pra ver isso? Não vai se você não tá preparado. Porque às vezes uma pessoa tá preparada e a outra não. E aí se você tá num relacionamento, você tem que esperar a outra pessoa também estar pronta. Não dá pra empurrar. Ah, não, eu tô pronto, vamos. Dá errado. Por isso que tem alguns que relatam, eu tentei abrir e foi traumático, porque um não estava pronto ainda e tentou se forçar. Além que isso, tem pessoas que acham que abrir o relacionamento vira bagunça, mas existem vários tipos de abertura de relacionamento e regras entre as pessoas. Então não é que dependendo do relacionamento aberto que se concorda entre o casal, há muitas diferenças. Tem pessoas que só ficam eles dois com a pessoa. Tem casais que ficam por separado, tem de todo tipo. Então, não é também de que existe um tipo de relacionamento aberto, senão é uma variedade incrível. Muitas vezes vira bagunça mesmo. E aí é por má administração. O que acontece? Eles vêm com aquela ideia de, a gente vai abrir o relacionamento pra dar uma apimentada, pra diferenciar às vezes. E aí, aquelas vezes começa a ser todo final de semana. Aquele, às vezes, começa a... Nunca mais o casal tem um momento entre eles. Começa... Às vezes vão numa festa, tchau, e sai caçando por aí. Então, realmente, às vezes, vira uma bagunça. Então, quando você vai abrir o relacionamento, tem que ter um cuidado, exatamente, você não se desviar e você viver como um solteiro, porque não é dessa maneira. Ou, se for de ambas as partes, olha, ok, cada um faz o que quer e depois a gente se encontra, tudo bem. Mas as pessoas têm esse medo exatamente. É o medo de como, se começa a acontecer isso, como voltar para trás. Sim. Tem casais que não conseguem voltar a fechar o relacionamento e aí vai para o término, né? Sim, mas aí é aquela coisa. Se esse relacionamento deu errado aí, já ia dar errado em outra forma. Se essa pessoa é tão... Se ela não tem esse controle, ela já não teria o controle também, entendeu? Então ela te trairia, ela faria outras coisas. Então, isso não é o motivo. O problema é que, assim, combinados... Não sai caro. Exatamente. E o combinado num relacionamento, ele tem que ser revisto. Por exemplo, assim... Vamos renovar o contrato. Exatamente. Na hora de renovar o contrato, tem algumas coisas que tem que mudar. Porque senão, por exemplo, você não consegue um relacionamento de 20 anos ser igual era há 20 anos atrás. Os mesmos combinados. Não pode sair sozinho. Porque no começo, você começa a se dedicar à pessoa. Então, você sai só com a pessoa. Depois de um tempo, você precisa sair só com seus amigos, ver a sua família. Precisa de tempo. Então, como é que você vai querer que o relacionamento seja igual era lá no começo? Não dá. Então, conforme vai passando o tempo, tem que mudar os combinados. E os combinados que não saem legal, também tem que ser mudado. Então, abriu o relacionamento. Peraí, eu tô vendo que você tá só com outros, não me dá atenção, vamos mudar isso aí, não tá legal. Então, tem que ter essa... As pessoas têm medo de conversar. Como se fosse falar... comunicação. E o mais importante é a comunicação. Como se um fosse falar assim, olha, não tá legal desse jeito, o outro fosse, vamos terminar. Não é assim. Tem que ter essa comunicação. E honestidade, porque estamos falando como que a gente se centrou mais na parte homoafetiva e da comunidade. Mas, de aos poucos, se está vendo que os casais héteros também estão começando a explorar essa abertura a relacionamento. E não acho que seja por algo que não existiu, porque os chifres... sempre existiram. Uma vez a mim me criticaram do relacionamento aberto e falei, você foi fiel, seu marido foi fiel. Os filhos fora do casamento. Entendeu? Os filhos não reconhecidos fora do casamento ou reconhecidos. Então, acho que não é algo novo. Simplesmente a gente está querendo abraçar de uma maneira mais honesta as coisas. Você acha que tem algum benefício quando você abre o relacionamento? Claro que tem. Quais? Bom, o casal, ele se sente mais conectado. Sim. Então, tipo assim, olha, eu tô vendo aqui que eu posso falar... Nossa, eu posso falar daquele desejo que eu tinha, eu posso falar que eu achei o outro bonito, posso falar que eu tenho desejo disso. Você começa a ser mais cúmplice mesmo, porque você fala sobre tudo. Exato. Aquela coisa que antes você falava só com um amigo, por exemplo. Nossa, olha lá aquele bofe. Você imagina, aí você falasse na frente do namorado ciumento, ele ia falar, que é isso? Só eu que sou bonito. Você não pode desejar outra pessoa, não pode achar outra pessoa bonita. Então, você começa a ter aquela cumplicidade que você tinha com amigos. Então, assim, eles conversam sobre tudo, né? Claro, não é uma regra, né? Porque, assim, tem relacionamento aberto que trai também.
É. Então, Tanto que eu te falo, você coloca regras, tipo, tá, sempre juntos. Só que fazem separado também exatamente. por trás, né? Aparece um lá e fala assim: ah, mas eu não tô muito afim do outro, só de você. Ah, então É, tal horário. vamos, vamos. Então, assim, é isso, sabe? Não é pra você abrir um relacionamento exatamente por regras. Ah, eu vou abrir o relacionamento pra mim não ser traído, porque você pode ser traído igual. Você tem que abrir o relacionamento porque você quer. Acontece também, não sei, mas você precisa ter uma autoestima elevada quando a gente fala de saúde mental. Você tem que se sentir bem com você mesmo para conseguir também se sentir bem fazendo é, a, a mais de dois, por exemplo. Em realidade, toda relação sexual você tem que se sentir bem de algum jeito, até com o parceiro, porque você está em uma situação de vulnerabilidade. Mas quando você adiciona outra pessoa, às vezes a química pode acontecer. Eu falo do terceiro com o casal. Pode acontecer só com um, que é super normal. Impossível você ter a mesma afinidade com os dois. Então, pode ser que a pessoa se dê mais com um que com o outro e o outro se sente excluído. E o que acontece aí? Aí vem a parte de trabalhar a autoestima que eu falo. Então, exato. É muito importante você se sentir Porque bem. a gente faz as perguntas. Tá, vamos lá. O que de pior poderia acontecer se você fosse fazer um sexo a três? Eu falo assim, o outro gosta mais do meu namorado. Isso é possível? Pode Exato. acontecer. E o que que tem, por exemplo, uma pessoa achar ele bonito e você não? Uma pessoa nem sabe o que responder, ela fica... O que que tem demais? Não é normal, às vezes, uma pessoa se interessar por uma e não pela outra? Aí você escolhe, ou você se... Aí você vai chama dois, porque a probabilidade é... Aí você meio que... Às vezes não, às vezes dois também. Não, eu acho que a probabilidade de rejeição baixa, não baixa? Você tá bem consigo mesmo, entendeu? Tipo assim, ok que o outro gostou mais dele, não tem problema. Aí você escolhe, ou você vai se vitimizar e falar, meu Deus, ou ele tá gostando mais dele, ou você vai aproveitar e falar assim, você quer pegar o meu? Então eu vou te pegar também. Não ficar assim de bobão. Você aceitou, agora tem que cumprir com os dois. Exatamente. O que você acredita que é essencial para que um relacionamento aberto seja bem sucedido? Acho que já demos um pouco de uma A introdução a comunicação, isso. né? A comunicação é não ter adivinhação, não ficar tipo, eu tô achando que ele tá gostando mais disso. Pergunta tudo, tira a dúvida. Eu achei que isso aqui não tá legal. Ou não é assim, sei lá. Tem uns casais que começam abrindo, tipo, pode só beijar numa festa. Aí, daqui a pouco, eles abrem pro sexo. Aí, viu que deu um passo maior, volta, fala assim, vamos voltar, eu acho que não tô preparado para isso ainda. Tem que falar, tem que se comunicar, é essencial. Porque se você não comunica e você vai permitindo tudo, vai chegar um ponto que você vai chegar no teu limite. Vai ser como uma bola de neve, né? Se você vai deixando, isso vai criando, vai saindo do teu controle e vai ser catastrófico o relacionamento, né? Sim, porque aí você não vai conseguir dar um passinho pra trás. Você vai... Aí você vai falar, nossa, mas eu não tô... E a outra pessoa vai responder o quê? Por que você não falou? É sempre meio assim. Você considera que você consiga ter um relacionamento duradouro, tipo um trisal, quadrisal, pelo tempo? Porque às vezes eu não haja... Eu não lembro se eu conheço um casal, um trisal, quadrisal, que tenha bastante tempo juntos. Casal há bastante tempo junto hoje em dia. É verdade, não tem tempo. Eu falo que falo. 3 anos já é uma eternidade no mundo gay. Então, assim, você vê que relacionamentos hoje, durando aberto e fechado, 2, 3 anos, 4. Os que excedem mais tempo que isso, fica... A gente precisa renovar, como se chama. Não aguardar 50 anos para ter bodas de ouro. Precisa ser um pouco mais antes, porque é bem difícil chegar lá. Fizeram uma pergunta dessas outro dia na caixa de perguntas do Instagram. Falaram assim, mas um relacionamento aberto não dura mais que 3 anos. Mas e um fechado? É verdade. É o conceito, né? São os paradigmas que a gente tem, que o casamento a 2 vai durar mais. Mas é porque, sei lá, pra mim não imagina... Tá, ponte, 10 anos. Eu não conheço nenhum casal trisal que dure tanto. Eu conheço um casal aberto que tem mais de 20. Isso, tenho amigos que são... Onde é que eles moram? Não vou contar. Estado. Eles têm uma relação aberta e eles se conhecem desde os 15 anos e agora tem minha idade que eu não vou falar. Então, já tem um bom tempo juntos. Mas são abertos, não tem um trisal, Eles são do Paraná? Gente, acho que deve haver muitos. Mas como eu te falei,
Casal aberto eu conheço, mas trisal, quadrisal, não. É que trisal eu conheço pouco, na verdade. Se for parar pra assim... Relacionamento aberto eu conheço bastante gente que tem. Agora, trisal... Mas por quê você acha que é isso? Porque tem poucos, não é verdade? Entendi. Quantos trisais tem? Se você for pensar quantos eu conheço, é um punhadinho, não tem Mas tanto. deveria ter alguma causa, entendeu? Se não há muita quantidade, é porque ou não funciona, ou não, a pessoa não quer acontecer, ou em verdade termina rápido. É, que eu acho, imagina uma briga a três, né? Dois É. fala assim, a gente Dois podem concorda, concordar e outro e não. aí o outro fica assim, e agora? Acabou. Eu já vi muito que abrem para três, ou seja, começam com trisal e às vezes um deles fica mais apaixonado por outro e se separam e fica... É, no trisal tem muita dificuldade que não tem tanto no relacionamento aberto. Por exemplo, um vai chegar bem depois. Sim. Vai Então, passar mais tempo com um pro trabalho, sei lá, um é médico, o outro faz home office, então aí vai ter um maior relacionamento com um e maior afinidade com um que com o outro. sim, e às vezes um tem um pouco de... Aí rola os ciúmes ali dentro, que não poderia rolar, então é bem complexo. Pode dar certo? Pode, mas é bem complexo. Não dá pra mentir que não é, porque é. Guilherme, quais são as maiores dificuldades que as pessoas enfrentam ao tentar viver um relacionamento aberto ou não monogâmico? As dificuldades é os ciúmes, né? Sim. Mas os ciúmes a gente vê que é uma dificuldade até mesmo no fechado, mas assim no aberto, muito. Porque no aberto você tá vendo, Sim. né? No ciúmes às vezes você tá imaginando, supondo. No aberto você tá vendo. E é aqueles combinados, tá? Eu já vi muito isso em terapia de casal, que é a dificuldade maior. É o modelo apropriado. Às vezes, a pessoa quer ter um relacionamento aberto, mas ela quer ter um relacionamento aberto em que só faça sexo quando o outro estiver vendo ou junto. Sim. E outro não. Ele não quer ver, ele não quer saber o que acontece. Ele quer fazer Vai lá, faz o que você quiser, o mas não dele me sozinho conta. e não me conta. E aí esses dois não casam. Então tu tem essa grande dificuldade, porque os dois querem ter aberto, mas cada um quer ter de um jeito diferente. É por isso que eu te falei que tem muitos casos de relacionamento abertos. E a diversidade é grande. A coisa é ficar em algo, em um término meio que os dois sejam felizes, só ficar Exatamente. sozinho, casado com você mesmo, que também é ótimo. É achar esse combinado, tipo, ok, vai ser junto, vai ser separado, vai ser junto e separado, porque às vezes não tem, às vezes são muito irredutíveis. Ah, eu quero ter o controle, eu quero ver o que acontece. E o outro não se sente à vontade quando está sendo visto ou vendo. E aí você vê uma incompatibilidade. E uma coisa também dos benefícios que acontecem no relacionamento aberto, quando você tira a parte sexual, você começa a enxergar outras coisas e aí a cumplicidade que você falou é muito maior. Também na parte sexual, porque você fala, se ela me apoia nisso, então, vamos explorar minhas fantasias, suas fantasias, vamos fazer coisas juntos. Acho que a complexidade é muito maior que estar criando uma bolha de... Que a gente também foi muito doutrinado a ver o casal heteronormativo, porque por mais que sejamos dois homens gays, a gente viu na TV os dois com seus cachorrinhos, bonitinhos, tomando café da manhã. Então, por mais que a gente rompeu essa estrutura de dois homens, igual se a gente sempre se projetou de ter um casamento assim. Sim, se você for parar pra ver as novelas que a gente assistia, tudo, era assim, um era apaixonado pelo outro, e se o outro tivesse desejo, ou ele era o vilão, era o malvado, era o sem caráter, era, sabe, tudo de ruim. Só por sentir um desejo por outra pessoa. E aí isso ficou na cabeça da gente, né? Desde sempre. Então é difícil você ir contra isso. Se você dá 5 conselhos para uma pessoa, ou 5 coisas que precisa ter certeza antes de abrir um relacionamento, qual seria? Certeza, se você quer mesmo aquilo, isso é bem... Porque, assim, às vezes a pessoa não sabe se quer. Sim. Ela tá abrindo porque o outro tem vontade. Aí fica aquela coisa de submissão de uma parte. Ele quer abrir, então tem que abrir. Isso é muito importante, é ver se os dois querem. Os combinados de como é que vai ser essa relação, porque isso dá muito problema. E dá problema mesmo. Porque, assim, veja em terapia de casal. A gente abriu o relacionamento, mas ele ficou com um cara sem me avisar. Mas eu achei que podia porque era aberto. Mas isso é aquilo. Aí fica essa confusão. Então, assim, o relacionamento aberto não é bagunça. Tem que ser bem esclarecido os termos. Pode conversar com a pessoa, pode flertar,
Pode transar? Não pode? Porque senão fica aquela adivinhação eterna. Será que eu posso fazer isso? Será que eu não posso? E vai Isso. começar a ser algo que, no lugar de ser algo agradável, vai começar a se ferir, né? Exatamente. Eu acho que esses dois, assim, são primordial para saber. E como você falou, ter a opção de voltar para trás e conversar e renovar É. as coisas, porque você pode achar que vai querer, mas na hora H, falar, não consigo. E outro também é não achar que você vai... Aquele terceiro que eu falei. Não vá abrir o relacionamento achando que, eu abri, agora eu nunca mais vou ser traído. É. Porque, como eu disse, pode acontecer em qualquer relacionamento de qualquer jeito. Então você não vai fazendo aquelas coisas só pra, por exemplo, é aquela coisa da traição. Eu vou abrir, então eu não vou controlar isso aqui. Vê que é uma forma de controle? Eu vou abrir a Você relação... não tem não controle de tem controle. nada, né? Não Então você tem controle que de abrir nada. porque você quer e porque você acha que vai ser melhor assim. Não pra evitar qualquer tipo de outras coisas. Como o papel da comunicação e da confiança se torna ainda mais importante nesses relacionamentos? E o que é o cuckold? É um termo em inglês, né? É. Que eu também não sei inglês, falar. E como você observa essa prática dentro das relações gays e quais são os seus impactos emocionais? Então, Primeiro me fala aqui que... Cuckold? sei lá, é uma coisa meio estranha mesmo, né? Sei lá. Aí, o nosso inglês tá bom, hein? Mas é a prática de... É quase que um voyeurismo. É ver, né, Ah, o tá. outro... Ai, tendo gente, por que relações. não botou o voyeurismo que era melhor? É isso, é aquela coisa meio de ver o outro tendo relação com o outro e sentir desejo por enxergar o parceiro está sendo desejado por outra pessoa. Você acha que tem algum origem esse desejo, esse fetiche? Porque já teve cara que veio e me falou, eu adoro ser corno. E eu quero ver que meu marido me faça de corno com você. É. Será que vem algo de trás, algo talvez de ele ver que seu pai ou mãe foi infiel para... Não, eu acho que vem Sendo de freudiano aí? Eu acho que vem de outro lugar. Eu acho que vem por exemplo, quando você tá solteiro e você conhece aquela pessoa e você vê que aquela pessoa é interessante, que todo mundo olha pra ela e deseja ela, você fica apaixonado e fica maluco por aquela pessoa. E aí quando você tem aquela pessoa e ela começa a ficar mais contidinha, dentro de casa, só ali pra você, você começa a... Inconsciente, aí vai do inconsciente. Você começa a ver que aquela pessoa não é mais desejada, porque ela tá ali só pra você. Então você não percebe o desejo dos outros por ela. E aí vai meio que perdendo interesse. Então, quando aquela pessoa vê que outra pessoa sente tesão nela e deseja, ela fica mais excitada. E aí tem pessoa que realmente vê e fica enlouquecida. E gosta muito de ver. E aí que vem esse fetiche. A pessoa realmente gosta, ela sente prazer em ver que o parceiro ou a parceira é desejado. Tanto que uma vez eu atendi um hétero na faculdade ainda, nos primeiros casos. E aí ele falou assim pra mim, eu tenho um desejo, mas eu nunca vou fazer isso. Que será que é? Já imaginei né, na minha cabeça assim uma bizarrice tremenda. Eu quero matar tremenda. alguém, assim. Aí mas o que é? E ele, não, é de ver a minha esposa com outro homem, mas eu nunca vou fazer isso. Entendi. Mas ele não fez, porque assim, estava bem nítido na cabeça dele que era uma coisa que teria que trabalhar durante anos e eu já estava me formando, não ia ter tempo de atender. Entra no mundo hétero, assim. Se um homem, por exemplo, ele tinha prazer de ver a mulher com outro homem, que é algo, não sei se seria muito aceitado no mundo da cabeça do macho alfa. Não é nem pensar, né? Mas será que existe um grado, sei lá, não sei se posso falar, algum grado de interesse pelo homem mesmo? Ou meio que disfarçado aí? Não, porque o hétero realmente, né? Hétero é o quê? Ele tem interesse por outro sexo. Então, o hétero que é hétero, ele não tem esses deslizes. Isso é muito da fantasia do gay de tipo, ele tem um passinho lá. Hétero não tem. O hétero que é hétero não tem. Então, quando ele quer ver aquilo ali, ele realmente quer ver a mulher dele ser desejada. Tanto que ele se excita às vezes vendo um filme pornô e tem outro cara que tá com a atriz lá, ele se interessa por ela. Mas nesse caso, só está vendo. Só vendo. Mas se fazem atrizal, por exemplo, os corpos se tocam, as genitálias se podem trocar. Uhum. Então, e aí? Tem que esta pessoa, o hétero, estar muito bem resolvido com sua sexualidade ou, em realidade, existe uma tesão por o sexo ou por o mesmo sexo?
Não tem. É que sabe que tu já viu que mulher é muito mais bem resolvida que homem? Exato. Elas andam de mão dadas, elas se Exato. Elas se tocam, beijam, elas vão no banheiro junto e elas não sentem prazer uma com a outra e não sentem atração. Então, se o hétero fosse mais bem resolvido, ele ia perceber que esses toques, essas interações, não ia acontecer nada. Quando ele é bem resolvido, o que é muito difícil ter um hétero bem Mas resolvido. dependendo do toque, o roce, aí parte que você vai sentir tensão, mas não por psicológico, senão Mas pela biologia. É igual aquele que a gente falou da mulher. Ela fala assim, ah, olha seu peito aí. E ela aperta o peito, amiga, e tá tudo certo. E ela não tá com vontade. Guilherme, mas nem uma coisa é tesão. pegar aqui e outra coisa é dar uma massaginha, né? Estar aí no roce de corpos. Aí, de certa maneira, vai sentir algum prazer. Por mais que uma coisa é o desejo visual e outra coisa é o estímulo sexual, o estímulo que vem por causa do roce, por exemplo. É Sim. neuronal, a gente se excita quando tem Mas, essa por esse exemplo, roce de corpo. se eu te vendar agora Andar? e você... Não, vendar os seus olhos, tá? Ah. Com uma fita. E mostrar, assim, um boy bonitão na sua frente e falar assim, ele vai te tocar em algumas partes. E você tá de olho fechado. E eu colocar uma mulher pra tocar em você, você vai se excitar achando que é ele. Pelo toque. Por isso falo. Por isso Entende? falo, entendeu? Então vai existir esse roce e vai existir certo grau de excitação, Sim. por mais que seja o mesmo sexo. Mas é aquilo, né? O que... Por exemplo, como eu te falei, a mulher ia tocar em você, você ia se excitar, mas você não sente atração. Sim, exato. Entendeu? É isso. Exato. O toque pode te excitar, pode ser bom, mas você não sente atração. Eu acho que como como se chama, a mensagem final dessa parte da conversa é: se você se excita, tudo bem, ué. Não quer dizer que você tenha um. Porque nossa sexualidade, como acabou de você falar, vai mais lá do simples acto de roce de peles, ou do simples acto sexual. Nosso interesse, somos seres muito complexos e vai muito mais além. Sim. Agora sim, por exemplo, se um hétero, por exemplo, tá aí com esse homem e com essa mulher, e aí ele se excitou e, sei lá, deu um beijo nele, tocou, fez alguma coisa. Não quer dizer que ele é gay. Quer dizer que ele teve uma experiência. É uma experiência broderagem, né? Porque a broderagem, ela é meio Já mal vai um vista, pouquinho mais né? pra Tem lá. uma coisa daquele cara que tá no armário. E não é assim. Às vezes, tem experiências. Tu não vê que uma mulher, por exemplo, ela fala assim, beijei a minha amiga na boca, encostei lá e foi. Aí você, mas você gosta de mulher? Não. Tá tudo certo. Agora, o homem, ele não pode. Tu vê como tem ele não pode nem tocar, então é Não pode, complicado. né? Porque geralmente há vários estudos que mostram que a experiência homossexual, ter alguma experiência homossexual homossexual em algum momento da tua vida é muito casual, muito normal. Em adolescentes, entre homens, se masturbam, por exemplo. Comparam com a genitália maior, tentando fazer as palavras um pouco mais bonitas. Então existe sei lá, uma experiência aí. É aquela coisa do toque, né? Se uma mulher tocar ali e tal, ela vai conseguir te excitar. Mas não quer dizer que você tenha interesse. Você tem as suas preferências. Então, é muito isso. Ele se excitou, agora ele é gay. Não é assim. Não funciona desse jeito. O que você diria para alguém que sente insegurança ou ciúmes dentro de um relacionamento aberto ou poliamoroso? Se já está aí. Ela já está no relacionamento Sim. aberto e começou a sentir ciúmes. Sim. A gente tem que trabalhar as inseguranças dela. Quase sempre os ciúmes vêm de uma insegurança, né? Eu vou ser trocado. Eu não vou ser jeito de amar, falam por aí. Exatamente, né? Eu não sou preferido, ele prefere o outro. Vem muito daquela coisa da carência, da insegurança. Quando você tá com essas coisas bem trabalhadas, você não sente os ciúmes a esse ponto. Você sente um ciúmes normal. Sim. Tipo, olha ali, ele tá se divertindo mais. Que pena que não é comigo. E passa. Agora, quando os ciúmes começa a vir aqui pra sua saúde mental, que você começa a se sentir diminuído, né? Aí ele tem que ser trabalhado exatamente para você não sentir essa insegurança. Por isso é importante não perder essas experiências entre o casal. Sim. E não se perder no, vamos sempre estar com alguém. E também, sabe, variar entre as suas diversões. Não só resumir no sexo. Vamos fazer algo juntos, vamos sair juntos. Não perder, que seja só um plus em um relacionamento e não o centro do relacionamento. Sim. Porque quando você está se relacionando com uma pessoa, você tem que lembrar que você está com outra pessoa. Então não tem aquele lado egoísta de solteiro que eu posso fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. Então, se você quer se relacionar, você está com outra pessoa. Você faz o que você quer até um certo ponto. Não é um oba-oba também.
Aí se você quer realmente, eu quero fazer o que eu quiser, como eu quiser, sem comunicar ninguém, aí você é uma pessoa que você tem que ser solteira. Exato. Existem estratégias terapêuticas ou ferramentas psicológicas que você recomenda para casais que buscam navegar pela não monogamia? Se conhecer. E às vezes o casal não se conhece. É verdade. Começa... E esse é um jeito de se conhecer também. Exatamente, é um jeito de se conhecer. Porque às vezes, exatamente, né? Quando eu não falo da parte sexual, eu tô tapando um monte de parte ali. Eu conheço a cor que ele gosta, a música que ele gosta, mas sexualmente é um tabu. Então o casal começa a se conhecer melhor. E um jeito, acho, muito razoável e inteligente de você abrir de ver se você está preparado para um relacionamento aberto, é também fazer uma terapia de casal, né? Às vezes eu acho, nós temos a costume, tá? Qualquer coisa que seja saúde, só ir lá quando a gente está ferrado, entendeu? Sim. Então, quero experimentar algo que pode ser benéfico ou pode destruir meu relacionamento, porque abrir tua relação pode ser algo incrível, uma experiência maravilhosa para vocês, como também pode ser o começo do final, entendeu? Então, que é bom, talvez, fazer com um certo direcionamento de um profissional. E não ir na terapia de casal quando já estou me batendo com a pessoa em casa, por exemplo. Está sendo já violento. Tem esse preconceito com a terapia de casal que fala exatamente assim. Se eu estou indo para terapia de casal, é sinal que o relacionamento não está dando certo, que a gente não consegue resolver sozinho. E é um grande erro. Pensar desse jeito. Porque aí eles vão quando tá realmente... Às vezes eles vão quando já acabou, na verdade. E não tem como solucionar. Quando já acabou o respeito, não tem mais o que fazer. Aí a terapia de casal não resolve mais. Quando você foi lá esgotado já. Às vezes tem pessoa que já foi toda... Ela tá ferida, já tocou numa parte que não tem mais conserto. Então, assim, fica essa dica. Não precisa ir quando já tá desmoronado. Vai antes de desmoronar. Porque às vezes se desmoronou, nem a terapia de casal resolve. Quais são os principais estigmas que ainda cercam as práticas não monogâmicas, especialmente dentro da comunidade? Que você... principalmente quando a gente vê um casal que tem um relacionamento fechado, ele fala de quem tem o aberto como, olha ali aqueles promíscuos, que vergonha, olha só a putaria que eles fazem. Tem esse estigma, esse preconceito dentro da comunidade de um casal que tem um relacionamento fechado, ele não respeita a vontade do outro. O casal lá tá aberto, é problema deles. Não quer dizer que eles são promíscuos, que eles estão fazendo alguma coisa errada. Significa que eles estão agindo conforme eles querem. Eu acho que a gente critica a outra pessoa quando sempre tem algo mal resolvido na gente. Entendeu? Sim. Porque se você e o jeito de se relacionar com o casal está bem e não tem nenhuma dúvida e você está com certeza, não vai estar olhando para o outro. E a comunidade, ela se critica muito dentro dela. Demais. A gente estava falando já várias vezes em outros podcasts. A gente fala de uma comunidade, mas dentro de nós existe muita discriminação, muitas atitudes homofóbicas, transfóbicas, mais ainda. Sim. E a gente precisa rever isso, porque quando eu comecei a me aceitar como homem gay cis, eu falei, vou tentar no meu melhor jeito, porque é difícil, é impossível você falar, nunca teve uma atitude racista ou machista, por exemplo, porque nós fomos criados de um jeito assim, nossa sociedade ainda é assim. Mas eu sempre falei, vou tentar, na minha, porque também estou consciente, conscientemente, ser a pessoa que não vai discriminar a outro, porque não gostaria que seja assim comigo. E também, nem para falar que eu teve uma infância de muito bullying, ou não fui apoiado pela minha família. Eu teve a benção de que fui apoiado pela minha família, e essa é a coisa mais gratificante que eu agradeço sempre a Deus por ter. Mas mesmo assim, a gente precisa se abraçar e aceitar o outro. É uma diferença, né? Porque isso é um diferente. Isso é um jeito de se proteger errado que existe. Porque você vê, pega as crianças, quando alguma sofre bullying, por que a maioria ou ataca junto ou finge que não vê? Porque eles pensam, olha, se aquele ele está sendo atacado... Não vai olhar para mim. Não vai sobrar para mim. Exato. E eles crescem o quê? Adultos fazendo isso. Então, assim, eu vou criticar o gay que é mais feminino, porque aí vão meter o pau nele, vão criticar ele, e eu fico aqui ileso. Então, assim, a gente repete um comportamento infantil dentro da comunidade. Existe uma pressão por parte da sociedade para que os casais gays sigam padrões de relacionamentos tradicionais ou monogâmicos? Olha,
Depende. Existe pressão dos dois lados. Porque, assim, quem tem um relacionamento fechado quer defender que só aquele... É aquilo que eu falei lá no começo. Sim. Quem tem fechado quer defender que só o fechado é o correto. Funciona. Quem tem aberto quer defender que só o aberto funciona. Então, você vê, às vezes, aquele casal aberto que, sei lá, um casal começou a se relacionar recentemente e vai ter aquele encontro de amigos, ele fala assim, mas vocês ainda estão fechados, mas vocês deveriam abrir. Não tem que estar metendo o que tu acha na relação do outro. Eles vão abrir se eles quiserem, entende? Então é isso. A gente tem que respeitar. Não é aquilo que as pessoas acham quando eu posto. Ah, você está defendendo só um modelo aberto. Não, eu defendo qualquer tipo que faça feliz aquele casal. Então a gente tem que respeitar a escolha do outro. Se um casal opta por ser fechado, deixa eles fechados. Não fica ali dando ideia. Ah, tem que abrir. Abre que vai dar certo. Deixa eles quietos. E se o outro tem um relacionamento aberto, respeita também. Tá certíssimo. E outra coisa, a pressão também vem de nós para nós, né? Tá, eu vou abrir meu relacionamento. Então eu me sinto, mais ainda se os amigos e a família vão souber. A gente se acha na obrigação de que isso tem que dar certo. Se eu vou abrir meu relacionamento, eu não estou me sentindo feliz, não deu para voltar para trás. O término é uma possibilidade. O fim é uma possibilidade de tudo. E a gente sempre tem que ver como uma opção. Quando você casa, tem que ver como opção de que pode acabar. Vai desfrutar do presente sem ficar traumatizado ou sofrendo pelo teu futuro. É que as pessoas veem o término como um fracasso. Exato. E aí, elas insistem, sofrem, só pra mentir pra elas mesmas que deu certo. Mas aí não deu certo. Ele dá certo. Não deu certo. Quando você percebe que, olha, realmente eu tô vendo que eu quero dar um passo pra trás, ele não quer, então vamos seguir separado. E pronto, às vezes essas pessoas que têm essa mentalidade conseguem até ser amigas. Porque elas falam, acabou, beleza, segue. E eu conheço casais gays que são amigos. Agora, quando você fica insistindo porque você acha que o término é um fracasso, aí o relacionamento acaba tão ruim, as pessoas ficam bloqueadas, não se vê nunca mais. Aí realmente você fracassa, quando você fica insistindo numa coisa que não dá certo. E é verdade, eu acho que quando falam de que a taxa de divórcio ha aumentado e tudo isso, eu acho que uma das razões é que a gente está vendo como opção o término. Sim. Entendeu? Por exemplo, se eu pergunto a minha avó do relacionamento delas, às vezes a mim me falava, tua avó me... Gente, avó e avó eu falo igualzinho. Tua avó me chifrou um monte, mas eu sou dama, eu tive que aguentar. Tá, aguentaram muito tempo, tiveram um relacionamento até bom pelo que eu percebi, mas foi algo que acho que ela sofreu. E tem outros avós que sempre brigaram, mas não viram nunca a possibilidade de se separar. E acho que não é que agora o divórcio está aumentando, só que você já está vendo como uma opção. Além que a mulher já está saindo, está conseguindo ver que pode ter que o casamento não é a única opção. Pode estar sozinha, pode ser independente, pode fazer o que ela quiser. E também, no caso, acho que na comunidade mais ainda. Sim, é só pegar dois exemplos assim. Quando eu falar com o paciente, eu sempre dou dois exemplos e falo, qual cenário você vê melhor? Então imagina que, vamos pegar o fim como, terminou, não deu certo. Vamos pegar uma família, que aqueles pais ficam só brigando dentro de casa, mas ficam juntos, e aí é aquelas ofensas, aquelas agressões verbais, e os filhos vendo aquilo ali. Você acha que esse relacionamento deu certo? Ou aquele casal que percebeu que não dava certo, e aí eles se separaram, eles se encontram, conversam normal e falam, sua vez de cuidar das crianças, agora, e se dão bem. Eu acho que esse relacionamento que terminou e tem essa amizade, deu muito mais certo do que esse que insistiu numa coisa errada, que prejudicou a família toda. Os filhos. Exatamente. Às vezes uno fala, não, mas eu não vou me separar pelos meus filhos. Pelos teus filhos? Ou pelo medo ao fracasso? Exatamente. E o que vai falar a sociedade. Porque do um meu fracasso, lugar de né? fala, meus pais se divorciaram aos meus 3 anos, então eu não consegui ver que eles estavam muito bem, que eram muito novos para ter para conseguir eram muito novos e imaduros. Mas minha mãe voltou a casar e estuvo 15 anos com uma pessoa que nos fez muito mal, mas muito mal. Por quê? Por nós, esse casamento cavou com muita coisa como filhos, entendeu? Então, acho que isso de falar, pelos meus filhos,
Não, aí a gente precisa rever se é verdade pelos teus filhos, não vamos fazer terapia. Porque assim, pelos filhos eles querem paz, todo mundo quer paz. Exato. Ninguém quer estar numa casa que tem pessoas brigando. Todo mundo quer sair daquela casa. Então, quando você faz isso, aí sim você está fracassando. Para alguém que está considerando experimentar um relacionamento aberto e não monogâmico, qual seria o primeiro passo? Primeiro passo seria começar a conversar com o parceiro, porque esse primeiro passo é o mais difícil de dar. A gente fala, parece óbvio esse conselho, mas não é. Porque quando você fala assim, às vezes a pessoa fala com os amigos, mas eu queria abrir. Tá, e fala pra ele. Não, ele não pode nem chegar por outro lado, ele né? Ele não pode nem ouvir falar disso. Mas já falou? Ah, mas se ele ouvir, ele vai pensar que eu quero, vai começar a me ou que eu traí já ela. Que eu traí. E não é. Então, esse primeiro passo é muito difícil de você realmente comunicar pra pessoa e conseguir comunicar de uma forma correta. E não ficar com aquele medo da reação dele de tipo, agora ele não vai mais me ver com os mesmos olhos. Tipo, esse é o passo mais difícil, eu acho. Ter essa conversa e conseguir conversar verdadeiramente. E o que você falou é muito certo. Se não dá certo, se a pessoa não te olha com os olhos que te olhava antes, se não vai ter a madurez de poder ter uma conversa, é que a relação talvez não estava tão legal como ela achava. Você não está vivendo aquela relação, você está fingindo ter uma relação, deixando de ser você, deixando de ser quem você é, de falar o que você quer, para a relação não terminar, por aquele medo do fracasso que todo mundo tem. E quando o relacionamento é tão frágil de não conseguir ter uma conversa assim, aí que rever se em verdade está correto, Sim. né? É melhor você ser verdadeiro e levar o relacionamento para ele elevar um nível melhor, ser honesto e tipo, olha, dá para subir para um próximo nível ou não, paramos por aqui. E as pessoas têm muito medo do término. E é melhor você terminar às vezes e perceber, tipo, olha, eu já vi que esse relacionamento aqui ia dar só até aqui, porque as pessoas têm muito medo de, um relacionamento durou só. Tinha um paciente meu que falava, não, meu relacionamento tá com 5 meses, mas eu vou esperar fazer 1 ano pra terminar, porque 5 meses é um fracasso. Ai, gente, sério. Virginiano, não é? Eu não lembro, mas olha só, eu falei, meu Deus do céu, mas que é isso? Pra quem? Quem que vai ver esse fracasso? Os outros, meus amigos, eu já eu pensei que você iria falar, vou aguardar 1 ano pra falar se abre um relacionamento. Vou esperar 1 ano pra terminar, durou 1 ano. Quais são as maiores aprendizagens que você tem observado das pessoas que adotam práticas como trisal, menage? O outro não vou falar, que é, sei lá, de forma saudável. Eu me perdi agora, eu rindo. Quais são as maiores aprendizagens que você tem observado nas pessoas que adoptam práticas como trisal, menage ou algo que não seja monogâmico? Olha, o que eu aprendo assim, é a coragem, entendeu? Tem que ter coragem para você falar, comunicar, ser verdadeiramente preciso nessas coisas, porque assim, tem que ter uma coragem mesmo pra você. Eu quero ter um trisal. A gente fica muito preso ao que a sociedade acha, o que a sociedade vai julgar. Então, essas pessoas que elas se libertam para essas práticas, elas ficam mais leves. Acaba que tudo fica mais leve. Parece que ela fala assim, olha, a opinião do outro não importa realmente na minha vida. E realmente a opinião do outro não importa. Então, eu acho que fica válido você fazer o que você quer, você fazer as coisas para você sentir prazer, e não botar aquela armadura de vou fazer o que a sociedade quer que eu faça, porque desse jeito não dá para ser feliz. O que o outro quer. Exato. A honestidade, é verdade, a honestidade e de poder você ser você mesmo, na sua integridade, aunque eu sempre falo, você nunca vai chegar a ser 100% com a outra pessoa. Também eu vou deixar algo para você. Mas chegar a fingir algo que você não é, não morando com a pessoa, imagina morando com essa pessoa. Deve ser muito desgastante. Sim, então quase sempre quando abre assim, você vê que a pessoa fica mais... Até depois ela começa a se importar menos ainda. Eu quero fazer tal coisa, eu faço. Ela começa a perceber realmente que o que os outros falam ou não falam não faz diferença na vida dela. Guilherme, onde que a gente se encontra com você? Qual que é o teu Instagram, tuas redes sociais? E tua mensagem última para todos nós. E agora, como é que o nome de usuário do Instagram eu fico toda hora trocando?
Eu toquei faz pouco do meu Instagram, porque eu fiz podcast com o numerólogo. Aí ele me falou, aumento na letra aí. E aí eu fui lá e troquei. Eu acho, tá? Vocês testem aí depois, mas eu acho que é psicólogo Guilherme Tavares ou Guilherme Tavares psicólogo. É um ou é o outro. Eu sou assim com a senha, meu querido. Muda muito. E é isso. Tipo, eu atendo online, né? Brasil inteiro, fora do Brasil. Tem muito paciente brasileiro que mora fora que faz terapia comigo. E rede social só tem o Instagram, o Facebook que eu nunca uso, então não conta. O TikTok que eu postei 5 vídeos, então é melhor ir no Instagram. Tá bom, Guilherme, eu te agradeço muito por estar aqui, por dar teu tempo, todo o teu conhecimento e por falar um tema tão bonito e gostoso de falar, que eu gostei. Eu gosto de tocar temas que às vezes acham que é tabus e que é necessário enfrentar. Sim, não, eu que agradeço o convite, foi ótimo, eu adorei o papo, foi muito engraçado, dei bastante risada. É verdade. Bom, galera, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos e ative o sininho para não perder nossos próximos episódios. Obrigado.